Peter Yan versus Merab Dvalishvili. Olha, nome difícil. Mas essa será a luta principal do UFC Vegas 71. São dois lutadores com muita habilidade dentro das suas características. Peter Yan é muito preciso nos seus golpes e tem a habilidade de manter a pressão em seus adversários. E ele vai enfrentar o lutador da Geórgia, que é muito atlético, forte, e o seu grande diferencial é o wrestling, né? Ele é capaz de levar os seus adversários para o chão, controlá-los com facilidade. Claro, ele só não conseguiu fazer isso com o José Aldo. Mas o Merab é tão insistente nessas posições que ele conseguiu pelo menos combater o jogo de explosão do José Aldo e levou a luta por ponto. Antes de assistir de fato o que vai acontecer nessa luta, nos resta tentar prever alguns pontos que cada um vai trazer para levar esse combate. Então vamos começar com o russo Peter Yan. Primeiro ponto que ele vai trazer é a agressividade. Peter Yan é muito preciso nos seus golpes, especialmente no boxe, e é legal de ver que ele tem poder de nocaute nas duas bases, tanto de canhoto como de destro. E essa pegada na base de canhoto surpreende os adversários, porque em cima disso tem outra coisa interessante. O Yan, nas duas bases, ele é agressivo, anda pra frente, faz o adversário recuar. O que é curioso, porque geralmente quem é destro tem um estilo de jogo com mais ataque na base de destro, e quando esse mesmo lutador troca pro canhoto, ele passa a jogar mais no contragolpe, mais na distância. Só que o Yan não. Ele, independente da base, a marcha é só pra frente. E é aqui que o russo precisa ter cuidado. A sua agressividade pode ser a sua própria ruína contra um adversário que vai querer derrubá-lo. Claro, aqui temos uma meia-verdade. A metade dessa afirmação é válida, faz sentido, mas a outra metade diz o seguinte: o Yan precisa ser agressivo contra o Merab, precisa se impor no meio do octógono e fazer o atleta da Geórgia andar para trás. Porque se o Yan começar a luta se movimentando demais, mostrando que está com receio das quedas, primeiro, ele vai fugir da sua essência. Isso vai tirar 50% das suas habilidades. E segundo, que uma postura dessa vai gerar uma confiança enorme no adversário. Dito isso, o russo deve ter feito, com certeza, ajustes necessários durante os treinos para trazer essa agressividade, mas sem se expor muito. Por exemplo, contra o Sterling, que inclusive é parceiro de treino do Merab, sabendo que o Sterling queria derrubá-lo, ainda assim ele fez o jamaicano/americano andar o tempo todo para trás. Só que o Yan precisa para essa luta contra o Merab é uma agressividade controlando a sua distância, para que ele não dê tantas oportunidades para o adversário chegar e derrubar. Exatamente porque o Merab é muito mais tinhoso nas quedas do que o campeão, seu companheiro de treino. Mas sim, eu continuo afirmando que o Yan precisa e vai trazer para essa luta a agressividade, o andar para frente, o pressionar, porém com um pouco mais de parcimônia na distância, justamente porque o adversário vai querer colar o tempo todo. O segundo ponto do russo, que ele vai explorar e sempre explorou, é a sua defesa. O Peter Yan não é somente bom no ataque, ele também se defende extremamente bem, tanto na parte de pé, com a guarda sempre fechadinha, como no chão. Um dado interessante aqui, ele nunca foi nocauteado ou finalizado, então para ganhar dele é preciso suar a camisa. E o fato dele não ter sido nocauteado ou finalizado, para mim tem a ver com três características que é fácil de eu identificar, porque, modéstia à parte, eu também possuo essas características. Você, Vitor Miranda? Sim, eu. Veja, eu tenho mais de 50 lutas profissionais, contando com o Muay Thai, Kickboxing e o MMA. Nesses meus 20 anos de carreira, eu nunca fui nocauteado e nunca fui finalizado nas minhas lutas. Todas as minhas derrotas foram na pontuação. E eu atrelo esses números a essas três características. Primeiro, eu me defendo bem. Tenho bons fundamentos de defesa e eu não tenho problema nenhum na dúvida, se eu não sei o que vai vir do adversário, me fechar todinho, fechar meu rosto e me movimentar. A segunda característica é que eu não me exponho no começo da luta. Às vezes até eu perco o primeiro round por isso, mas eu não entro na porradaria com um adversário que no começo da luta está com toda a sua explosão. E a característica número 3 é que eu demoro para aquecer. E justamente porque eu demoro para aquecer, o meu início da luta é mais lento, é por isso que eu não me exponho e eu adquiri uma boa defesa. Aí no meio do round para o final eu vou crescendo e muitos adversários começam a perder pujança, como diz o Carlão Barreto. Faz sentido? Olha, até de repente alguém que está assistindo, que pratica luta ou compete, de repente às vezes está se martirizando porque também tem essas características, mas eu posso dizer o seguinte: se você sabe como o seu corpo e a sua mente funciona, trabalha melhor, então você consegue usar essas características a seu favor. Mas claro, nem tudo é flores. Cada característica, cada capacidade do lutador tem o seu lado bom e o lado ruim. Se eu fosse, por exemplo, um lutador altamente explosivo, os meus quase 30 nocautes na carreira seriam
decidiram tudo no primeiro round, mas caso eu não conseguisse decidir a luta nos primeiros rounds, eu poderia estar bem mais cansado que o oponente nos rounds seguintes. Da mesma maneira que eu demoro para entrar na luta, naturalmente acontece de eu perder boas oportunidades no começo do combate ou, por exemplo, perder até o primeiro round, que pode custar bem caro caso eu não consiga nocautear o adversário mais pra frente. Enfim, o Yan tem essas características, ele se defende muito bem, não se expõe no começo da luta e essa com certeza será uma boa vantagem para lutar com o wrestling Merab, que vai começar a luta ansioso para meter a mão na cara do Yan e levá-lo para o chão o mais rápido possível. E o terceiro ponto do menino russo é justamente o gás, a resistência. Claro, gás por gás, Merab também tem, só que é um tipo de resistência diferente. Enquanto o Merab é potência pura desde o começo da luta e aí ele vai desacelerando um pouco no decorrer, o Yan é o contrário, ele começa mais lento e vai acelerando no decorrer dos rounds. Agora falando do atleta Merab Valishvili, eu tenho certeza que estou falando esse nome errado, mas vamos lá. Quem arrisca dizer qual que é o primeiro ponto forte que ele vai trazer para essa luta? Hein? O wrestling. O Merab é excelente no wrestling, muito forte fisicamente, tem boas técnicas de queda e olha só uma estatística aqui. O Merab tem o maior número de quedas da história do peso galo e tem a maior média de quedas da história entre todas as categorias do UFC. 7,7 quedas a cada 15 minutos. Sinistro. E além da força e técnica, ele tem um ótimo timing para entrar em quedas e isso será o seu ponto mais importante para tentar derrubar o Yan, caso o russo trabalhe uma agressividade com mais consciência na distância. Se o russo vir na galega, sem medo de ser feliz, o trabalho de quedas do Merab vai ser mais tranquilo. Agora com o Yan mais arisco na distância e no reflexo, aí o Merab realmente vai ter que entrar no time correto. Ele não é um finalizador, mesmo que fosse, nós já vimos que o Yan é brabo nas defesas, mas o Merab derruba controlando, desgastando e descendo o braço nos oponentes. E caso ele não consiga derrubar o Yan em alguns momentos, ainda assim ele é muito bom em se manter dominando o adversário na grade. E segundo ponto do atleta da Geórgia é seus ataques de mão. O legal aqui é que ele sabe mesclar muito bem os ataques de mão e os ataques de queda. Ele não é um lutador que fica acuado na trocação esperando uma oportunidade para derrubar. Ele encara de frente, coloca cruzados fortes, responde os golpes. Por exemplo, contra o Marlon Moraes, ele respondeu no box 2 chutes seguidos do brasileiro. Para o Marlon isso não é problema pela sua qualidade na luta em pé, ele até gosta. Então o Merab acabou dando um ar que iria topar a trocação, deixando o Marlon à vontade. E aí no chute seguinte, o Merab segura a perna e vai para a queda. Então ele tem esse recurso de trocar com o oponente, obrigando o adversário a responder os golpes e nessa ele consegue entrar no time e derrubar. E o terceiro ponto, como eu já havia comentado, o gás, igual ao do Yan. Só essa diferença, que o gás do Yan começa a surtir efeito, digamos assim, na metade para o final da luta, porque ele começa o combate mais na maciota, se o adversário deixar, claro. Mas o Merab, ele começa a luta acelerando e por 3 rounds ele tem gás para fazer esse jogo enjoado de grappling. Agora a pergunta que fica é se ele suporta fazer esse jogo por 5 rounds. Então quem vence essa luta? Bem, eu vou apostar aqui na Stake.com na vitória do russo Petr Yan, porque eu não consigo enxergar, visualizar o Merab finalizando o Yan e também não consigo ver uma possibilidade de nocaute. Se o atleta da Geórgia vencesse essa luta, seria naquele jogo enjoado, de abafando, tirando o espaço, derruba, levanta, derruba, levanta, derruba, pressiona na grade. Só assim eu consigo ver uma vitória possível por pontos do Merab. Mas eu acredito que os últimos 2 rounds ali, final do terceiro, quarto e quinto rounds, que serão decisivos. Os dois têm gás para lutar 3 dias. Mas o Merab começa muito forte, com a mão, a pegada maior. O Yan com certeza vai respeitar isso, mas nos rounds finais o Yan continua com essa capacidade de nocautear, enquanto os golpes e as quedas do Merab vai perdendo eficiência. Podemos ver o Yan chacoalhar o Merab algumas vezes, fazendo o lutador da Geórgia de repente entrar em queda meio desorganizado e cada vez mais perdendo a eficiência de derrubar e a luta virando para o russo babyface. Feito? Stake.com, muito obrigado por patrocinar esse vídeo. Você também entra lá para se divertir. Pode apostar no Yan que vai ser garantido. Igual o Ciryl Gane. Não, agora é sério, cara. Agora é sério.